Você comprou um apartamento ou você alugou um espaço, mas ele veio com um piso que você não gosta tanto, que você acha meio feio, meio esquisito, e você não sabe o que fazer, porque ou você não pode fazer uma reforma, não pode fazer uma obra porque é um espaço alugado, ou você não quer investir tanto dinheiro para trocar todo o piso do seu ambiente. Calma, que eu vou te falar 4 dicas nesse vídeo, 4 estratégias para você renovar esse piso sem precisar de uma grande obra, de uma forma que seja irreversível. Mas antes, deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Eu sou a Carol, arquiteta e amante de do it yourself, e o meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. As 2 primeiras ideias vão ser ideias que precisam de um pouco mais de planejamento e que vão precisar de um pouquinho de obra. Não vai ser uma super obra quebrando tudo, mas vai precisar de um pouquinho de obra. Já as outras 2 a gente vai falar só sobre decoração e mobiliário. Então você não precisa fazer nada de obra para poder conseguir disfarçar esse piso. A primeira ideia é você colocar algum piso por cima desse existente. E aqui, muito cuidado e atenção. Porque às vezes a gente fala assim, vou colocar um piso vinílico por cima, depois eu vou lá e tiro. Hoje em dia a gente tem a opção do vinílico clicado, então existe essa possibilidade de você colocar todo o piso, tirar e levar embora. Porém, o que acontece? O piso vinílico, ele vai ter uma camada um pouco mais fina. Então, dependendo do piso que você tem embaixo, esse vinílico ele vai ficar super bem durante ali, alguns meses. Depois disso, ele vai começar a ganhar forma e ganhar marca. Então vai ser um piso um pouco mais efêmero, porque ele vai começar a estragar com o tempo. Por mais que o clique ele tenha uma camada um pouco maior do que quando a gente fala do colado, ainda assim precisa de atenção para onde você vai colocar. Se for uma superfície que tem muito desnível ou que tem os rejuntos bem largos, pode ter certeza que com o tempo não vai ficar um piso muito bacana. Ele vai começar a marcar, vai começar a ceder. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Se for para uma intervenção que você vai precisar ali só para um ano, beleza, pode fazer que dá super certo, depois você tira e leva embora. Agora, se for para mais tempo, aí eu não indico tanto o vinílico. Mas aí a gente tem uma segunda alternativa, que é o piso laminado. O laminado, ele vai ter algumas características mais sensíveis que o vinílico, mas ele é perfeito para esse tipo de intervenção, porque ele é um piso mais rígido e ele também é um piso um pouco mais espesso. Então a gente tem a versão do laminado também clicado, ele vai ter uma espessura maior, ele vai ser mais firme, então ele vai conseguir resistir a um maior desnível. É claro que se o seu espaço tiver ali 1, 2, 3 centímetros de desnível, não tem o que vença, tá? Você vai precisar dar uma reguladinha antes de começar a aplicar esse piso. Mas se for um leve desnível, for só a questão ali do rejunte, não tem problema nenhum. Você aplica a manta e depois instala esse esse laminado clicado. Inclusive, aqui no meu apartamento eu fiz essa estratégia, eu coloquei o piso todo clicado e fui eu e meu marido que instalamos, e tem um vídeo completo contando como que a gente fez. Então, se você tem curiosidade e você quer fazer de uma forma mais ali baixo custo, que não envolva uma mão de obra especializada, que vai ter um custo ali mais alto, corre lá para assistir esse vídeo. É claro que você tem que também não ser uma pessoa tão perfeccionista, porque pensa que você não é uma pessoa especializada, então pode ser que quando você faça um corte, alguma outra coisa, não fique com um acabamento perfeito. Pra gente fazia sentido porque a gente estava ali numa missão de colocar a mão à obra e fazer mais coisas para economizar. Mas aí veja se isso é a solução ideal para você. De repente, contratar uma empresa especializada vai ser melhor porque eles vão vir aqui instalar ali em 2 dias, tá tudo pronto, é mais rápido, mais eficiente, mas é claro, tem um custo mais elevado. A segunda ideia que eu vou trazer aqui é também uma ideia que vai precisar de obra e também é uma ideia para quem não vai precisar retirar depois essa intervenção, porque essa intervenção é um pouco fixa. Pouco não, ela é fixa. Talvez você não vai conseguir restaurar o piso que está lá embaixo. Então, se for um espaço alugado que você não pode mexer, desista dessa opção. Fica ali só com as outras 3, essa primeira e as outras 2 que eu vou contar. Agora, se você pode, se o espaço é seu ou se o proprietário for assim, não, pode fazer a reforma, fazer melhorias, deixar o espaço mais legal, não tem problema, você não vai precisar retornar o que estava antes, então beleza. Eu tô falando da pintura epóxi ou então da aplicação de cimento queimado. Então você usar a tinta ou alguma massa para poder trazer um outro aspecto visual para esse piso. Ele também vai precisar de um pouquinho de obra, não vai ser tanta obra de precisar quebrar e tirar tudo, mas ele vai precisar de um tempo porque você não vai poder estar com seus móveis ali no seu espaço.
A mesma coisa também para você colocar ali o laminado clicado. Ainda o laminado, você até pode deixar os seus móveis em um outro ambiente, eles fazem uma parte, depois vão lá e fazem outra. Agora, nesse caso, é um pouco mais complicado. Então, o ideal é que eles façam toda essa pintura, apliquem toda essa massa, para depois você se mudar com os seus móveis, tá? E aí você pode optar, então, pela pintura epox, então você vai pintar, então você ainda vai ver as marcas de rejunte, etc., mas você pode pintar da cor que você quiser. Pode ser branco se você quiser uma coisa mais neutra, pode ser um colorido se você quiser trazer mais destaque para o espaço. Então fica aí ao seu critério mesmo, ao seu gosto, ao que você quer trazer para o seu ambiente. Você quer mais ponto de cor ou você quer um espaço mais clean? Ou então você pode aplicar uma massa. E aí um exemplo muito legal é o cimento queimado. Então você aplica essa massa em cimento queimado, ele vai preencher um pouco mais, como se fosse uma massa niveladora, ele vai preencher um pouco mais, mas aí também precisa de atenção. Se for um piso que estiver muito desregulado, talvez vai precisar dar uma reguladinha ali antes. Se for um piso que está mais ali bem assentado, não tem muito problema de desnível, vai ser possível já aplicar direto essa massa. Só vai ser importante respeitar mesmo esse tempo de secagem, então dessa massa secada, ela se assentar, para então você fazer essa mudança. É uma intervenção simples, que não vai custar muito dinheiro e que também não vai ser uma super obra que você vai precisar quebrar tudo aí da sua casa. Agora você me fala assim, cara, eu amei as dicas, porém eu não posso quebrar o piso tem que ficar lá. O que eu faço? Socorro. Calma, calma, calma. A gente tem aqui duas ideias para você que não pode mexer nesse piso. Então esse piso ele tem que ficar lá, você não quer gastar com obra, porque no caso do laminado dá para você colocar e depois tirar, né? Mas você não quer gastar com obra, não tenha nada de obra, então vamos para a terceira e quarta ideia desse vídeo. A terceira ideia é o uso de tapetes. E aqui, use os tapetes de uma forma estratégica, que você pode usar, por exemplo, na sala. Além de usar na sala de estar, sala de TV, um tapetão que pegue todo o ambiente, você também pode usar, fazer uma composição com outro tapete ali na sala de jantar. Mas atenção, tá? Porque tapete de sala de jantar, só tapete que tenha uma fácil limpeza, porque caiu uma comida, caiu uma coisinha, caiu outro negocinho, quando você viu, o tapete já tá imundo. Então, assim, só tapete que tenha ali uma fácil manutenção e cria um composê entre esses dois tapetes. E você pode fazer isso em todos os espaços. É claro que, talvez ali numa cozinha, ali num banheiro, o ideal seja você colocar ali uma passadeira, criar uma composição, mas ainda assim você pode usar o tapete como um elemento para esconder esse piso. A mesma coisa no seu quarto, num escritório. Então, qualquer ambiente você pode usar o tapete como uma estratégia para esconder a maior parte desse piso. Você vai falar assim, Carol, mas não vai esconder tudo. Não vai. Só se você colocasse um carpete, né? Mas não é o caso. Vai ainda aparecer um trecho ou outro, mas aí você compõe esses tapetes, faz uma composição bacana com eles para ir preenchendo o máximo de espaço que você conseguir. E aí você aplica também a dica número 4, que é usar os móveis de forma estratégica. Então, além de aplicar esses tapetes, você vai usar os mobiliários ao seu favor. Ah, ficou um pedaço sem. Ah, vou colocar uma poltrona, vou colocar uma iluminação, vou colocar alguma outra coisa que chame atenção para essa coisa e não para o piso que está ali no chão. Então, vamos tirar o destaque desse piso, vamos trazer outros elementos para a pessoa que for ali no seu apartamento, para você que for viver nesse apartamento, não ficar lembrando todo dia que tem aquele piso que você não gosta. Então, use os móveis ao seu favor. O tapete, ele não precisa pegar a sala inteira. O espaço do sofá, só um pouquinho para ir por baixo ali do sofá. O restante, o sofá, ele tem o trabalho ali de ocupar esse espaço e tampar esse piso. A mesma coisa do rack, prefira um rack que tenha um apoio no chão. Evite um rack que seja suspenso, porque aí você não vai estar ocupando esse espaço de piso. E a mesma coisa para outros elementos, prefiram coisas que vão no chão e não coisas suspensas, para você ir tampando esse piso aí que você não gosta. E aí você repete isso em todos os ambientes. Então tudo você vai conseguindo compor. Tapetes com mobiliários. Então usar essas duas estratégias, a 3 e a 4 juntas, vai ser essencial para você conseguir cobrir essa maior parte do piso. Mas daí realmente tampar 100% do piso, você precisa aplicar alguma outra coisinha. Aí fazendo a dica número 1 ou a dica número 2. E se você tiver também uma ideia adicional, também comenta aqui. Isso ajuda muito a gente. Outras pessoas vão vir, vão ler os comentários e vão descobrir outras formas de esconder esse piso, que quando a gente olha naquele piso bem estranho, fica, ai gente, não, e tá por toda a casa. Então assim,
Deixa aqui nos comentários se você também tem uma ideia, se você sabe uma estratégia, que isso vai fazer com que todo esse conhecimento só enriqueça. E se você gosta desses vídeos em que dá para você decorar, dá para você repaginar um espaço sem precisar de obra, eu vou deixar aqui na descrição ideias de divisórias entre ambientes que não necessitam de parede, não necessita de você construir uma parede em alvenaria, construir uma parede em drywall, não precisa de obra. Então eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá conferir e conseguir transformar a sua casa ainda hoje. E é isso, eu te encontro no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!